E agora nós vamos conhecer as formas de pensamento construídas pela música. Para encerrar esse estudo, nós vamos conhecer alguns exemplos de criações de formas de pensamento criadas pela música. Alguns tipos de música que foram selecionados aqui pelos autores. Alguns compositores que eles escolheram. Eu acho que muitas pessoas já sabem, já devem saber pelo menos, que o som ele está associado a uma cor, a algum determinado tipo de cor. Quando nós tocamos uma nota musical, há uma espécie de clarão, e essa cor vai ser correspondente àquela nota musical, aquele som que está sendo emitido. Aquela nota musical que está sendo tocada, que está sendo emitida. Logicamente, ela pode ser vista, essa cor correspondente àquela nota musical, por aquelas pessoas que possuem esse sentido de ver. Mas vocês sabiam que, além da cor, cada som ele também produz uma forma, um tipo de forma? E cada uma dessa forma, ela vai ficar também igualmente impressa por um tempo determinado, um tempo considerável até, e ela é claramente visível às pessoas que têm essa sensibilidade, pessoas que têm esses olhos para ver. Talvez nós não possamos chamar essas criações tecnicamente formas de pensamento, porque ela não está ali representando um pensamento em si. Tecnicamente falando, talvez não poderíamos dizer que são formas de pensamento, a menos que nós consideremos, se nós considerarmos que ela está representando o resultado do pensamento do compositor, cujo pensamento este que está sendo manifestado pela habilidade de um músico que está executando aquela melodia. Certo? Mas nós estamos aqui, conforme os autores estão enquadrando, também como criações mentais, criações fluídicas de matéria fluídica. E é importante nós sabermos que cada classe de música produz um tipo de forma. Cada estilo também vai aparecer com muita clareza na forma enquanto a música estiver sendo desenvolvida. Então, nós temos a variação da cor da forma, que vai estar classificada conforme estilo de música, também vai produzir um tipo de forma. E outra curiosidade interessante, o tipo de instrumento que for utilizado para executar essas composições também interfere nas formas e vão produzir algumas variações. Por exemplo, a mesma composição que for tocada por um instrumento, ela vai ter uma forma. Se tocada por outro instrumento, também vai ter a mesma forma. Entretanto, se nós, como autores aqui, eles dão um exemplo, se for tocado por um órgão da igreja, ele vai se tornar muito maior do que se tocada por uma banda ou por um piano. Então, nós vamos ter a mesma forma, mas nós vamos ter tamanhos diferenciados. E não só o tamanho, mas também a textura das formas. As texturas serão diferentes. O mesmo se dá em relação nós tocarmos uma composição com flauta, uma composição com violino. Então, há essas variações em relação à textura, em relação a tamanhos, mas a forma, ela se mantém da mesma forma, ela se mantém na mesma estrutura. E outra questão interessante diz respeito à maestria com que a composição é tocada. Então, quando o músico ele toca com maestria, vai produzir a forma muito bela e muito radiante. Muito mais do que se tocada por um músico que ainda esteja iniciando, ou um músico, enfim, desajeitado. Então, a forma de pensamento ela será igual, mas a depender da experiência do músico ou ainda do órgão, do tipo de instrumento que está sendo utilizado, nós vamos ter variações de textura, de tamanho. Os autores escolheram algumas composições, 3 ou 4 composições, e eles fizeram a experiência numa mesma igreja, pegando um único órgão dessa igreja. E eles observaram que a forma pensamento, ela tomava proporções acima da igreja, se elevando aos céus. E como a igreja, então, ela possuía uma torre de mais ou menos uns 30 metros, estima-se que essas formas pensamento tinham, no mínimo, esse tamanho. 30 metros. Então, essas figuras que nós vamos ver aqui, que está reduzida nesse papel, vocês têm que imaginar que elas estão tomando proporções gigantescas, se elevando acima da torre da igreja. 30 metros é uma forma de pensamento bastante grande, né? Essas formas, elas permaneceram ativas por mais ou menos entre 1 e 2 horas, e durante todo o tempo em que lá elas estiveram, elas permaneceram emitindo vibrações em todas as direções. Então, vamos às formas? Esta primeira figura que nós estamos vendo
ela é representada, ela é criada quando tocada, então, naquela igreja, por o órgão da igreja, uma composição de Mendelssohn. Nós não vamos aqui detalhar todas essas linhas, todas essas figuras, cujos os autores no livro, eles revelam as cores, o que significa, as linhas que são tortuosas, que são curvas. Tem todo um detalhamento no livro e os autores vão explicando o que significa cada uma dessas cores, cada uma dessas figuras aqui representada dentro desse balão. Mas eu estou trazendo aqui, então, apenas a figura para nós termos a noção do que é criado no momento que nós estamos ali representando, estamos executando uma música, estamos tocando uma música. Então, vocês vejam a enormidade dessa figura. Os autores falam que essa torre da igreja, ela tem mais ou menos 30 metros. Então, como isso sai de dentro da igreja, do órgão, essa figura, ela tem mais ou menos um tamanho de 45 metros de altitude, de tamanho. Vamos para a próxima figura. Essa figura, então, é de uma melodia de Gounod. E veja só, é um esplendor de dourado, de amarelo. Lembrando que aqui a figura está estática, ela está, lembra, na segunda dimensão, com 2 dimensões, não é verdade? E é difícil a representação, porque os autores falam que à medida que a melodia vai sendo executada, é uma beleza você ver a figura sendo criada, ela vai se tornando bela e radiante à medida da execução da música, ela vai sendo criada e vai sendo formada. E ela é vívida, ela tem nuances, então ela vai se movimentando e é de uma beleza indescritível, que fica difícil a representação. Então essa figura, essa forma criada quando foi executada a melodia de Gounod, nós temos aqui aproximadamente um tamanho de 182 metros. Veja só que beleza. E por último, então, nós temos uma composição de Wagner sendo tocada. E olha que diferente, ela é uma espécie, parece um sino, uma formação de um sino. E a igreja, vocês veem lá bem embaixo, o desenho da igreja, ela sobe, ela se expande mais ou menos em 274 metros de altura. É realmente algo incrível, incrível, incrível nós imaginarmos a extensão dessa forma pensamento no momento em que nós estamos ali ouvindo ou executando essa música. Assim como nós criamos formas de pensamento quando pensamos, quando nós estamos executando uma música, quando nós estamos tocando uma música na nossa casa, vamos lembrar de selecionar os tipos, estilos de música, porque carece de informação, de figuras, quando nós executamos alguns tipos de música que não sejam tão melodiosas assim, vamos dizer assim, né? Não quero ser preconceituosa aqui. Mas vamos lembrar que nós não temos essas figuras relacionadas em livros para nos lembrarmos do tipo de criação que é feita na nossa casa quando nós escutarmos um tipo de música. Mas nós temos a contraparte, nós temos aqui desenhada as figuras que são criadas quando nós temos músicas melodiosas, músicas clássicas, quando nós estamos aí elevando os nossos pensamentos com essas músicas, o que são criadas? Então, nós vamos imaginar que nós também vamos criar outros tipos de formas de pensamento não tão belas, não tão radiantes, quando nós escutamos um outro tipo de melodia. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Então, vamos ter esse cuidado também. Vamos nos lembrar o tipo de música que nós estamos selecionando. Eu estou querendo chamar a atenção para isso e já indo para a finalização desse estudo, né? Assim, da importância que é nós fazermos o estudo dessas formas de pensamento, porque isso para nós, eu acho que serve como uma lição prática, pois a partir desse conhecimento nós devemos saber o que nós temos que evitar e aquilo que nós devemos cultivar, né? Além de aprender um pouco sobre o nosso poder, sobre como é tremenda a nossa responsabilidade sobre o tamanho desse poder que nós temos. Eu acho que é isso que nós podemos tirar de conclusão em relação a esse estudo. Bem, nós então chegamos ao fim, finalizamos, finalmente. E como recado final, indo ao encontro do que falam esses autores aqui, cabe a nós lembrar que nós geramos dia e noite sem parar essas formas. Vocês vão gravar isso? Nós geramos essas formas dia e noite sem parar. E vejam que grande felicidade nós sabemos disso. Que felicidade nós temos esse conhecimento. Como nós devemos agradecer, porque nós temos esse conhecimento e nós podemos utilizá-lo, tanto para o nosso benefício, tanto para nós, como para as outras pessoas. Muitas vezes nós estamos impossibilitados de ir lá prestar uma ajuda física.
fazer uma caridade material para um amigo, para uma outra pessoa, mas numa circunstância que nos impeçam de ajudar as outras pessoas, ajudar os nossos amigos ou entes queridos em pensamento. Nós não podemos estar lá fisicamente, mas veja só, com este conhecimento, com tudo que nós vimos aqui, como nós podemos fazer o bem à outra pessoa, ao nosso amigo. Pode ser que naquele momento o nosso amigo não esteja em condições de receber aquele benefício, ele esteja preocupado, ele esteja engalfinhado no seu próprio sofrimento, e não vai aceitar aquela sugestão que está vindo de fora. Mas, em algum momento, a nossa forma, pensamento, vai conseguir penetrar e descarregar nele toda a nossa solidariedade, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. E vamos lembrar que sempre há, um lado oculto da vida, um lado invisível, mas que cada ato, cada palavra, cada pensamento tem a sua consequência naquele mundo invisível. E vocês podem acreditar que o que está lá é muito mais importante do que está aqui, no nosso mundo visível. Então, não nos basta viver aqui, não nos basta existir. Nós devemos viver aqui essa vida, mas com inteligência. Para nós vivermos uma vida com inteligência, nós precisamos saber. E para saber, nós precisamos estudar. Então, não percamos mais tempo. Não percamos mais tempo nos calabouços da ignorância, mas vamos dia a dia nos aproximarmos mais e mais do brilho do sol da sabedoria divina, deste conhecimento maravilhoso, e nós temos aí uma gama de pessoas iluminadas que vêm nos trazer esse conhecimento, e nós estamos aqui bebendo desse conhecimento, dessas pessoas que se disponibilizam em trazer para nós esse conhecimento. Cabe a nós transformar esse conhecimento em sabedoria. Saber sobre as formas de pensamento é fácil, é só nós lermos o livro e nós vamos ter conhecimento. Aplicar o que está aqui, aí sim é a sabedoria. É isso que eu desejo para todos nós. Até a próxima.